Olá, você que está me assistindo, bem-vindo ao programa Conectados com a Palavra. Nós estamos trabalhando neste ano na nossa temática da nossa agenda Apacentai, que Deus tem inspirado através do nosso pastor, presidente, pastor Joel Estevanato, que tem sido inspirado por Deus para escrever essa agenda que norteia nossas pregações dominicais, nossas reuniões de grupos pequenos às terças-feiras e também os devocionais durante a semana. Todo esse planejamento e essa visão que Deus deu ao nosso pastor é baseada em Mateus capítulo 13, onde a Bíblia diz que a pessoa não entendendo a palavra, vem Satanás e arrebata a palavra do seu coração. Com isso, Deus nos dá a sabedoria de administrar a estratégia de trabalharmos bem com o tema semanal e procurar fixar bem este tema na mente da pessoa. Mas também temos um tema anual. E eu confesso para vocês que eu pude participar. Eu sou o pastor André de Pirassununga, casado com a Fernanda, pai do Gabriel, do Miguel, da Gabriele e do Josué, um dos dirigentes de nossa igreja, e tive a oportunidade de participar de todas as edições do Apacentai. Porém, a edição desse ano me chama muito a atenção. A edição desse ano, eu posso dizer que é uma das edições mais contextualizadas de todos os tempos, porque nunca foi tão necessário falarmos de valores como vamos falar este ano. E o nosso pastor, quando escreveu essa agenda, ele escreveu no meio do ano passado. O governo que nós tínhamos ainda era um governo de direita. Todo o planejamento que tinha para um país era um planejamento baseado no valor da família, no valor da pátria. E tivemos uma mudança de governo, e com isso temos muitos valores sendo desconstruídos em escolas, na sociedade, através de programas de televisão, na nossa cultura. E aí Deus, usando a sua embaixada, que é a igreja, nos faz trabalhar com este tema, que é o tema valores. E eu vou poder trabalhar com você. Nós estamos em um tempo onde falamos de muita fake news, e eu quero falar com vocês em 3 episódios, três episódios que nós vamos ter em cima dessa série, valores que aprendemos com a maior fake news da história, a ressurreição. Valores que aprendemos com a maior fake news da história, a ressurreição. Temos aqui 3 episódios, 3 valores muito importantes que nós precisamos aprender dentro desse texto, dentro dessa temática. Então eu quero convidar você a permanecer conosco, convidar você a estar conosco durante este período do Conectados com a Palavra, a se inscrever em nosso canal, a ativar o sininho para que você possa receber as outras notificações também, e com isso ser muito abençoado através da Palavra de Deus. Quero convidar você que permaneça conosco nesse momento de louvor e adoração. Daqui a pouco vamos ter a pregação da Palavra de Deus, uma palavra que vai abençoar a tua vida nesse primeiro episódio. Fique comigo, conectado com a Palavra de Deus. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és.
todos nele. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, ouvido a não há. Declare, igual não há. Ele é o Verbo vivo. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado, mas ele ressuscitou, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora crentes em que tu és. Voltando à palavra de Deus de hoje para a sua vida, esse primeiro episódio, valores que aprendemos com a maior fake news da história, a ressurreição. Eu quero falar com você sobre os valores da ressurreição. O que nós vamos aprender sobre a ressurreição de Cristo? Eu quero ler com você na tradução da NVI, Mateus capítulo de número 28. Leemos a palavra de Deus que diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venha ver o lugar aonde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou de entre os mortos e está diante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já avisei vocês. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciar aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! E elas aproximaram-se dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram ao chefe do sacerdote tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicação e livraremos vocês de qualquer problema. Assim os soldados receberam dinheiro e fizeram como tinham instruídos. Agora preste atenção na nossa temática ou na nossa série, que nós estamos falando a ressurreição, valores que nós aprendemos com a maior fake news da história. Presta bem atenção nessa parte aqui. Assim, os soldados receberam dinheiro e fizeram como tinha sido instruídos, e essa versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Meus queridos, me chama a atenção nesse texto algo interessante. Nós percebemos que à porta do sepulcro havia dois grupos. Um grupo foi colocado a pedido dos fariseus, dos maiorais dos sacerdotes, uma legião de soldados romanos, para ali ficar tomando conta
do sepulcro, porque eles diziam, os discípulos podem ir roubar o corpo e dizer que ele ressuscitou. Então estava ali uma guarnição de soldados. E quando as mulheres ali chegaram, a Bíblia diz que um anjo desce do céu. A sua aparência era esplendosa. Aquela pedra, que não era uma pedra que estava ali fácil de ser removida, estava selada, ela é removida de uma forma milagrosa. E aquelas mulheres, aqueles soldados são impactados, e o anjo, ele diz, olha, a quem vocês estão procurando, a Jesus, ele não está aqui, ele ressuscitou. Vai falar que ele ressuscitou. E o que me chama a atenção aqui é que os dois grupos, os soldados e as mulheres, viram a mesma coisa, na mesma dimensão, na mesma proporção. Todos os dois grupos tiveram medo, os soldados até de mortos se fingiram, mas olharam aquela coisa que não era natural, aquela coisa que era sobrenatural. Você consegue imaginar o que é um anjo descer do céu, se colocar em cima de uma pedra, a pedra se remover, o semblante desse anjo mudado, aquilo causar temor em homens armados, temor em mulheres. E a palavra aqui vai anunciar, vai proclamar, vai dizer, a palavra proclamação aqui, que foi dita às mulheres que deveriam ir e proclamar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado, no grego é a mesma palavra que também é feita pelos soldados. O mesmo grupo que foi proclamar a ressurreição de Jesus, o mesmo grupo de soldados também foi proclamar. É a mesma palavra, eles foram proclamar, eles foram dizer aos maiorais aquilo que eles haviam visto, a forma que eles haviam visto, a mesma forma que as mulheres declararam o que elas viram, os soldados também declararam a ressurreição. Os soldados falaram a respeito da ressurreição. Mas o que me chama a atenção aqui? O que me chama a atenção é que no grupo dos discípulos e naquelas mulheres, o impacto daquela visão trouxe um temor, mas um temor ligado à vida eterna, ao cumprimento da palavra de Deus, à esperança que eles nutriam no coração de restauração, de salvação, de redenção. Porque Jesus, antes da sua ressurreição, ele falava o quanto importava ele morrer, o quanto importava ele dar a sua vida, o quanto importava, nós sabíamos o quanto importava Jesus ir na cruz e ali levar sobre si os nossos pecados, e toda a ira de Deus que era dirigida a nós, deveria ser derramada sobre Jesus, e Jesus cumprir em nosso lugar a maldição que nos era destinada. Então Jesus, ele morre. Agora, o que me chama a atenção é que o impacto daquela visão na vida dos soldados romanos não foi nada. Eu já estive em Israel, pude visitar o jardim do túmulo e entrar ali dentro, me comover, ministrar a ceia bem do lado do jardim do túmulo. Mas eu fico imaginando que muitos turistas vão àquele lugar. Muitas pessoas entram e saem daquele túmulo por passeio. Vão àquele lugar por passeio, vão àquele lugar porque estão indo como turistas visitar mais um país que talvez esteja na sua escala de programação. Mas por que aqueles soldados viram, e nós vamos ver nos próximos episódios, que eles ainda aceitam dinheiro para contar uma mentira, arriscam as suas vidas? O outro grupo vai arriscar a sua vida para dizer que Jesus ressuscitou. O outro grupo vai arriscar a sua vida para dizer que Jesus não ressuscitou. Então observe que o impacto que a ressurreição tem na vida dos discípulos não tem na vida dos soldados. A visão maravilhosa, estrondosa que teve impacto na vida daquelas mulheres não teve impacto na vida dos soldados. O que isso me faz pensar?
O que isso nos faz ver? Que se aqueles que não foram nutridos sobre Jesus na esperança primeiro de redenção, olhando para Cristo e entendendo a importância de ver nele o Salvador, de ver nele o Redentor, de entender que quando ele morre na cruz e ele ora para que Deus perdoasse os nossos pecados e que o véu do templo foi rasgado, a ressurreição só teve impacto na vida daqueles que esperavam por redenção, naqueles que esperavam realmente serem redimidos dos seus pecados, terem diante de si realmente alguém com poder de ter vencido a morte, alguém que eles confiassem que realmente tinha um contato sobrenatural com Deus, que pudessem olhar nessa pessoa um mediador, alguém que realmente e eles viram como Jesus foi crucificado, viram quando Jesus entregou o seu espírito, viram como ele foi sepultado, como ele foi colocado num sepulcro. Então eles sabiam que aquela pessoa que estava ressuscitado diante deles agora era uma pessoa que tinha o poder realmente de perdoar os seus pecados, de restaurar os seus pecados. Então elas vão proclamar, eles vão anunciar, eles vão declarar a ressurreição de Jesus. Então elas vão declarar a ressurreição de Jesus. Eles vão declarar a ressurreição de Jesus, como esses soldados romanos também estão fazendo. Mas o interessante, como eu tenho falado desde o princípio, é que a ressurreição, sem a pessoa entender o valor da redenção, de termos os nossos pecados redimidos, de ver que Deus, quando Jesus estava na cruz, a Bíblia chega a dizer que o céu se escureceu, Deus se irou, tamanho foi o escárnio, tamanho foi a zombaria que fizeram com Jesus. Mas a Bíblia diz que quando Jesus ora, perdoa porque não sabem o que fazem. Deus, ao invés de matar as pessoas que estavam ali, ele vai lá no templo, ele pega aquele véu, na espessura de 10 centímetros, que simbolizava a separação entre o homem e Deus, e a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima a baixo, simbolizando que agora o acesso a Deus estava livre, que agora nós tínhamos acesso livremente a Deus, que teríamos esse acesso a Ele a hora que quiséssemos pelo sangue de Jesus. Olha, muito interessante isso. Se as pessoas não tiverem ideia, a Bíblia diz, vai contar que Filipe está em Samaria pregando, e o eunuco ele está vindo de Jerusalém, o eunuco da rainha de Candência, e ele vem lendo justamente uma passagem bíblica, que Jesus foi levado como uma ovelha ao matadouro. Ele está diante de um quadro de ressurreição, de um quadro de redenção, mas ele não entendia o significado daquilo. E Filipe, sentando ao seu lado, começa a explicar as Escrituras para ele. E ele, olhando a água na frente dele, diz: eis a água que me impede de ser batizado. Porque aquele eunuco agora, ele não só tem a Bíblia na mão, ele não só tem a mente do culto que aconteceu em Jerusalém, mas ele entendia o propósito da Bíblia, das Escrituras, o desenrolar da palavra de Deus. Quem não tem consciência do quanto é importante ser redimido do pecado, porque Paulo vai falar em Romanos, no capítulo de número 3, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E no capítulo 5, no versículo 12, ele diz que através do pecado de Adão, o pecado entrou no mundo, e através do pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Mas também através de Cristo veio a vida a todos. Por isso que a Bíblia vai falar em João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhar para o simbolismo bíblico, olhar para as manifestações de Deus, olhar para tudo que Deus faz sem uma visão da redenção, é não ter a visão clara realmente da glória e da manifestação de Deus. Nós vamos olhar isso no monte. A Bíblia diz que Jesus se transfigura diante dos discípulos,
Que visão esplêndida. Ali aparece Moisés, Elias, começa a conversar com Jesus, e uma voz do céu, para quebrar todo o conceito que havia sobre ouvir Moisés, ouvir Elias. Aquela voz do céu diz: eis o meu filho amado, a ele dai ouvidos. Os discípulos viram aquilo, desceram do monte, Jesus pediu para não falar aquilo com ninguém, e tempos depois Pedro nega a Jesus. Ou seja, aquela visão esplêndida, aquela visão poderosa, não havia trazido impacto de valor ou de transformação. O que eu estou querendo dizer é que o valor da ressurreição de Cristo só vai ter um impacto de mudança, só vai ter valor realmente de mudar a vida de alguém que já entendeu a importância de ser redimido dos seus pecados. Quando um paralítico ele é descido através de um telhado numa casa, onde estava reunido Jesus e a casa estava cheia, a primeira coisa que Jesus diz àquele homem deitado na cama é: perdoado estão os seus pecados. E os fariseus ficaram apavorados com isso, não conseguiram entender aquilo. Mas como o perdão de pecados é mais importante do que a própria restauração da saúde daquele paralítico, sim, nós precisamos entender que Paulo ele fala que aquele que espera em Cristo somente nessa vida é um dos maiores miseráveis dos homens. Jesus veio para nos dar vida eterna. Em João 14:1 ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, quando nós lemos a Bíblia, quando nós vemos até mesmo a própria glória de Deus, você vai olhar que a manifestação da glória de Deus sobre a vida de algumas pessoas trouxe temor, trouxe aquebrantamento, mas sobre outras trouxe orgulho, trouxe soberba. Sobre esses soldados, por exemplo, trouxe oportunismo de ganhar dinheiro, oportunidade de ganhar dinheiro, oportunidade de lucrar. Não houve nenhum impacto porque eles não sentiam a necessidade de ser salvos. Eles não tinham a necessidade de terem os seus pecados perdoados. Então tiveram a mesma visão, a visão esplêndida de um anjo descendo sobre a pedra do sepulcro, a pedra sendo removida, o anjo dizendo que Jesus não estava ali. As mulheres saem para proclamar, eles saem também para proclamar, e a diferença é que os soldados eles são convencidos de inventar uma fake news, de inventar uma mentira, de distorcer os fatos. Mas tentava fazer isso na vida daquelas mulheres e dos discípulos. Tenta distorcer para um cristão salvo, lavado e remido no sangue de Jesus, a importância da morte e ressurreição de Jesus. Tenta distorcer na vida de alguém que entendeu o valor do perdão dos pecados. Tenta fazer com que ele não fale, tente dar dinheiro para ele, tente pagar a ele para que ele não proclame isso. A Bíblia diz que Pedro e João, depois de Atos capítulo 3, de fazer um milagre de um paralítico, um milagre notório, o paralítico estava ali há 40 anos na Porta Formosa, o maioral dos fariseus ordenaram eles dizendo: não falem mais nesse nome, não preguem mais sobre este nome. E eles disseram: julguem vocês mesmos a quem devemos obedecer, se ao homem ou a Deus. E eles oram por ousadia para de forma corajosa proclamar a morte e a ressurreição de Jesus. Se você, como cristão, ainda não compreendeu o valor de ser redimido dos seus pecados, você vai ouvir sobre ressurreição, você vai ver até as maravilhas de Deus, você vai ouvir alguns testemunhos sendo contados na igreja, mas isso terá isso terá pouco impacto de valor na sua vida. O valor da ressurreição que transforma e que muda o cristão é quando esse cristão ele tem o entendimento que os seus pecados foram perdoados, que os seus pecados foram lavados
Lá em João, na epístola de João, no capítulo 2, ele diz: filhinhos, não pequeis, versículo 1, mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, aquele que nos redimiu de todo pecado. Então nós podemos aprender com essa palavra algo importante. Dois grupos estão proclamando o mesmo evento. Dois grupos viram a coisa de forma extraordinária. Mas um grupo sucumbiu diante da oferta do dinheiro. Um grupo, mesmo vendo uma maravilha, não teve nenhuma significância para eles de transformação, de salvação. Por quê? Porque para eles não eram pecadores. Para eles não era importante que eles fossem redimidos dos seus pecados, que eles tivessem os seus pecados lavados. Então foi fácil eles serem corrompidos. Trazendo isso para nossas vidas, às vezes, nós vamos perceber que muitos cristãos se corrompem, proclamam, falam do Evangelho, mas na primeira proposta de pecar, de errar, de negligenciar a Escritura, na primeira proposta que é feita para que ele pare de falar no nome de Jesus, é tão interessante que na parábola do semeador, em Mateus capítulo 13, diz que alguém recebe a palavra com alegria, recebe com muita alegria no coração, mas vindo a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza e deixa de seguir a Jesus. Então nós vamos olhar que dentro da igreja, muitas pessoas podem estar diante das maravilhas que Deus está fazendo, que Deus está movendo, até vendo as mesmas maravilhas, mas a forma que vai levar, o valor que vamos dar a isso, o valor que vamos dar à proclamação da ressurreição de Cristo, está no quanto é importante para nós sermos redimidos dos nossos pecados, o quanto nós podemos ajoelhar e entender. Jesus, quando ele vira para Corazim e para Betsaida, duas cidades impenitentes, ele diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, se em Sodoma e Gomorra tivesse sido operados os milagres que foi operado em você, eles teriam se arrependido com pano de sacos e com cinzas. Veja, oportunidade. Dentro da igreja nós percebemos que existe dois grupos proclamando. Mas por que tem um grupo que permanece fiel até a morte? Por que tem um grupo que não abre mão de congregar? Por que tem um grupo que não abre mão de falar da ressurreição de Jesus? Por que não tem um grupo? Por que tem um grupo que não deixa de servir ao Senhor, servir a igreja, cumprir a missão da igreja, cumprir o seu papel como cristão no corpo? E por que outro grupo, que às vezes diante das mesmas maravilhas, de repente se corrompe, de repente simplesmente se perde? Então nós precisamos entender que os dois grupos viram as mesmas coisas, viram coisas maravilhosas, viram o anjo descer, viram o seu rosto resplandecente, viram a pedra se mover, viu um grupo, os dois grupos saiu com a mesma palavra no grego para proclamar, para declarar a ressurreição, porém um grupo foi corrompido, um grupo se vendeu, um grupo se deixou ser distorcido, ou seja, nem mesmo houve um impacto neles. Será que faltava eles terem aprendido que aquele Cristo que estava ali, estava por um único motivo? Estava porque morreu pelos nossos pecados? Estava porque os profetas já haviam profetizado, Isaías, por exemplo, que ele morreria em nosso lugar, padeceria por nós, como maldito em uma cruz, pelos nossos pecados? Já tinham entendido isso ou não? Então eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você nesse momento, que está me assistindo, nesse momento de programa. Eu quero orar para que você faça parte daquele grupo que não se deixa se corromper, daquele grupo que entende o valor de ter os seus pecados redimidos. Vamos orar agora por isso. Pai, em nome de Jesus,
que essa pessoa possa entender que o melhor do Senhor não está por vir. Não é casa, não é bem nesse mundo, que o Senhor também nos prometeu dar. Mas se nós não entendermos o valor de termos os nossos pecados lavados no sangue de Jesus e termos sido reconciliados com o Senhor, nós veremos a glória do Senhor se manifestar, nós veremos o poder do Senhor se revelar, nós teremos até visões, nós poderemos até profetizar em seu nome, mas simplesmente nos deixar se corromper, nos deixar nos perder pelo meio do caminho. Então eu oro para que esse meu irmão sinta-se perdoado, lavado e remido no sangue de Jesus, e que a partir de agora ele passe a ser um proclamador, que não deixe que os valores da palavra e do evangelho se corrompam na vida dele, em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero convidar você para nós contribuirmos com a obra do Senhor. Estamos falando dos valores que nós aprendemos com a ressurreição, a maior fake news da história. E nessa parte de contribuir, uma vez eu ouvi o missionário Edson Teixeira falar uma coisa nesse texto que me aquebrantou muito. E eu quero ler com você Mateus 28, versículo de número 12, quando a Bíblia diz que os guardas foram proclamar que eles viram o anjo descer do céu, a pedra ser removida, e eles saem dali correndo, atônitos, para dizer que Jesus ressuscitou. O versículo de número 12, do capítulo 28 de Mateus, na NVI, diz assim: quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano e deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar, mudaram a declaração, o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Quando eu vi o missionário Edson Teixeira ministrando uma vez em um simpósio de missões, que ele leu esse texto, aonde mesmo os soldados vendo aquela coisa maravilhosa acontecendo, através do dinheiro, através de uma quantia expressiva de dinheiro, eles foram capazes de mudar a declaração deles. Transformaram a verdade em mentira. Ao invés de contarem a verdade, passaram a contar a versão que os sacerdotes impuseram a eles. E a pergunta do evangelista Edson Teixeira naquela época é: se pagaram grande soma de dinheiro aos soldados para dizer que Jesus não ressuscitou, quanto é que estamos dispostos a pagar para dizer que ele ressuscitou? Então, quando nós ouvimos toda a pregação e vimos da importância da redenção, nós vamos ver que um crente que ele é redimido dos seus pecados, ele entende que não existe nada nessa vida que possa pagar o valor da sua alma. Aliás, a Bíblia diz que nós não fomos comprados com ouro ou prata ou coisa perecível, mas com o precioso sangue de Jesus. Essa pergunta ficou muito cravada em minha mente. Se foi pago uma grande soma de dinheiro para dizer que Jesus não ressuscitou, o quanto que estamos dispostos a pagar para dizer que ele ressuscitou? Aqui está a marca de alguém redimido, alguém perdoado e lavado e remido no sangue de Jesus. Porque quando nós contribuímos, nós proclamamos. Quando nós viemos à frente, entregamos a nossa contribuição, quando dizimamos, entregamos a nossa oferta na casa do Senhor, nós estamos proclamando. Nós estamos declarando que acreditamos que Jesus ressuscitou, que a ressurreição para nós é verdadeira,
Então, com as nossas ofertas, nós damos testemunho. Paulo chega a dizer que isso é um serviço ministerial prestado ao reino de Deus. Então, você terá agora um momento para estar contribuindo. Vai estar sendo colocado na tela o banco, o Pix, onde você vai poder estar fazendo a sua contribuição de forma alegre. E eu quero orar para que Deus abençoe a sua vida, a sua oferta neste momento, a sua contribuição, você que está contribuindo. Meu Deus, eu oro no nome de Jesus, agradecendo ao Senhor pela contribuição dessa pessoa que entendeu o valor da redenção na sua vida, que se sente perdoado, lavado e remido no sangue de Jesus. Que agora, Senhor, é capaz de usar os seus recursos para alavancar o teu reino, para auxiliar essa igreja no seu trabalho local, no seu trabalho missionário, no desenvolvimento de ministérios, no avanço do teu reino, que o Senhor possa abençoá-lo grandemente, no nome de Jesus. Amém. Quem vive com Cristo é feliz, quem anda com Ele é feliz. Vida diferente é a vida do crente, cheia de esperança e amor, aguarda a volta do Senhor. Ó dia alegre em que vai chegar. Cheio de amor que só Ele tem. Erga suas mãos cansadas e peça pra Ele segurar, pois Ele está aqui para te livrar. Alguém quer te derrubar. Chegamos ao final do episódio de hoje. Obrigado você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que ficou conosco, que nos acompanhou durante o programa Conectados. Quero convidar você e quero também te fazer um convite para que você convide mais pessoas e a sua família. Se você não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever, que você possa ativar o sininho das notificações, para que você esteja informado dos próximos episódios. Fico alegre em Deus, uma alegria imensa por você ter ficado conosco esse tempo, por ter dedicado esse tempo de ouvir a sua palavra, por estar conectado com a palavra de Deus, por estar fazendo aquilo que o reino de Deus nos ensina, que é meditar na palavra, que é nos alimentar da palavra, que é vivermos da palavra. Obrigado, Deus abençoe sua vida grandemente, Deus abençoe a sua família e que esse programa, Conectados com a Palavra, continue sendo um instrumento de Deus para te edificar, para dar crescimento espiritual, para te dar vigor espiritual, te dar sabedoria e discernimento, para que nesses dias que nós estamos vivendo, os valores da palavra fiquem tão firmados em seu coração que você não venha deixar se corromper em nome de Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe sua vida grandemente.